Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. Véspera de jogo importante do Grêmio pela Libertadores da América. Ali na frente, domingo, tem Grenal por duas competições, o torneio amistoso Sul-Minas-Rio e principalmente o Campeonato Gaúcho. Enfim, uma semana de muita emoção no futebol. Aguardamos a sua participação conosco, a sua opinião sempre muito bem-vinda aqui na Band, no Twitter, @donosdabolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o endereço eletrônico @donosdabolaRS. Como tem jogo importante e decisivo contra a LDU pela Libertadores, o Grêmio precisa corrigir rapidamente um problema que está tirando o sono do técnico Roger. O grande número de gols sofridos nesta temporada. A boa notícia da semana é um reforço que já está à disposição. Miller Bolanhos treina normalmente e é a esperança da torcida para a Libertadores. O equatoriano está à disposição para enfrentar a LDU amanhã. A gente espera poder contar muito com ele, que é um jogador excepcional e que veio para nos ajudar, e o mais rápido possível que ele esteja integrado e entrosado com a gente para que ele possa render. O desempenho do jogador no Emelec empolga os torcedores. Foram 42 gols marcados em 2015, um acréscimo e tanto para o Grêmio, time que já está acostumado a fazer muitos gols. Na temporada, são 18 em 11 partidas, média de 1,6. Mas apesar da chegada e expectativa sobre Bolanhos, a defesa preocupa mais nessa temporada. Há um desequilíbrio entre o número de gols marcados e sofridos. A gente tem conversado bastante para tentar evitar as situações que tem passado. A gente tem sofrido diversos gols, isso é um fato, não tenho o que fazer sobre isso, que já passou, mas a gente está trabalhando para não acontecer novamente. Em relação à equipe do Roger, no ano passado, a média de gols sofridos pelo tricolor quase dobrou. Em 2015, o Grêmio sofria 0,7 gol por jogo. Em 2016, 1,2. A gente vê vídeos, a gente conversa ali entre a gente mesmo, a gente treina taticamente no campo, quando a bola está aqui, um tem que estar aqui, o outro tem que estar ali, por causa disso, por causa daquilo, bola de um lado, o outro fecha aqui. A gente está trabalhando para ter a solidez defensiva que a gente teve nos últimos 2, 3 anos. A equipe é praticamente a mesma do ano passado, mas as duas mudanças aconteceram justamente na defesa. Saiu Galhardo, entrou Wallace Oliveira, saiu Eraso, entrou Fred. A diferença de rendimento é reconhecida pelos jogadores e a cobrança dentro do vestiário existe. Tem que se cobrar sim, tem que ser amigos, tem que se ajudar dentro de campo, porque ali nós é que resolvemos, nós é que temos atitude para mudar um jogo quando ele está adverso. Então a gente tem que ter essa cobrança, mas acima de tudo essa amizade e esse companheirismo. Os ajustes são para já. Está chegando a hora de enfrentar a LDU e é preciso evitar os erros para não se complicar na Libertadores. A gente tem a receita, o que a gente precisa realmente é colocar em prática, nos ajudarmos dentro de campo para que isso volte a acontecer. E nós estávamos aqui vendo a matéria do Cadu, estávamos debatendo o futebol e especialmente o sistema defensivo do Grêmio, que tira o sono de alguns e tira o meu sono também. Não para a primeira fase da Libertadores da América, que eu tenho plena confiança que o Grêmio vai passar. Mas ali na frente, quando começar o mata-mata da Libertadores, a competição traiçoeira, como eu tenho definido nos últimos anos, aí sim, aí o Roger tem que arrumar o sistema defensivo. São 10 jogos oficiais da temporada, Ribeiro. Todos considerando Danúbio. 10 jogos oficiais, 13 gols sofridos, 17 marcados. Tá bem, o Grêmio marca gols, mas sofre 1,3 por partida. E aí o que mais me preocupa? Um jogo de Libertadores da América. O resto é Gauchão ou Sul-Minas-Rio. Eu vou só corrigir uma situação. Corrige, o problema não é, na minha visão, o problema não é esse. O problema são 5 jogos pós-São José. Nesses 5 jogos, o Grêmio tomou 9 gols. É uma referência importante. Pós-São José, 5 jogos, 9 gols. Esse dado é mais preocupante. Mas o que demanda uma coisa, e acho que foi muito importante ter falado isso, porque eu acho que isso tem muito a ver com o momento do Grêmio. Eu comentei os últimos jogos do Grêmio pela Rádio Bandeirantes e eu quero dizer para vocês que me surpreende uma coisa que o Grêmio não tinha. O Grêmio nunca foi um baita num time, mas tinha um esquema e um modelo de jogo que foi elogiadíssimo com toda a razão. Porque o Roger fez uma mecânica que era producente, que era intensa e, claro, conquistou o 3º lugar do Campeonato Brasileiro com méritos. Agora o Grêmio se mostrava
para ter tudo isso, uma equipe confiante, Meneghete. Autoestima elevada. E o Grêmio está completamente vulnerável emocionalmente. Para quem pega o jogo do Grêmio no pacote inteiro e vê, o Grêmio perde 3 gols, já começa a ficar nervoso, a bola queima. O Grêmio toma um gol, eu acho que tu vai ao exagerado. desespero. Completamente desequilibrado emocionalmente. Desequilibrado Não, emocionalmente. peraí, Ribeiro, não. Eu vou dizer uma coisa para Isso é um vocês. exagero. A bola, no último jogo do Grêmio, o Grêmio venceu e jogou bem. Mas a bola queimou os jogadores, especialmente no meio-campo. O Grêmio errou um monte de passes, coisa que o Grêmio eu não sei nunca se o Grêmio fazia tá- isso. Mas a gente não faz. É difícil a gente avaliar se o Grêmio está errando porque falta qualidade ou porque está desestabilizado emocionalmente. Não falta Tá, mas qualidade. defensivamente... Não o falta Grêmio, qualidade. defensivamente, Mas eu acho que falta qualidade pro Grêmio, como falta pro Internacional, como Todos falta pro têm Atlético, limite. como falta pro Corinthians. Todos. Errar passe é normal, Ribeiro. Não, mas errar demais não é normal. Mas Mas por que, eles- que tu credencia isso ao aspecto emocional? Eu Eles acho que sim, acabam eu acho falando que que sim. parece que a bola não entra, isso acaba destabilizando eles, porque eles querem, eles ficam na ânsia de tentar fazer gol e não conseguem. A bola não entra, eles começam a ficar mais nervosos, isso sim. Mas o Grêmio ganhou o jogo de 4-2. Mas não jogou bem. Eu tá bem, concordo com isso, Daniel. Ribeiro, O Grêmio só jogou me bem, permita mas o Grêmio pra quase seguir a perdeu o tua jogo, tese. tá? E eu vou dizer mais, tá? Quase perdeu o Não, jogo. Pera quase aí. perdeu o Quase jogo. perdeu, o Grêmio ganhou o Se jogo de não 4-2. não fosse o Marcelo Meneghete. Groi, o Grêmio teria perdido o jogo. Marcelo Groi, aos 36 minutos, Salvou. fez duas Dois vezes que milagres. ele salvou o Grêmio e se Também, faz eu acho que o 3 Grêmio a não 2. jogou bem, não fez uma partida exuberante. Mas aí tu credenciar que quase perdeu, peraí. E gente. começa Quase perdendo perdeu. mais uma partida. Por que isso? Porque esse negócio de não conseguir marcar logo um gol na entrada sempre tem que sair perdendo pro time acordar. Mas aí é o seguinte, quando o Grêmio perde é criticado. Quando o Grêmio vence, mas quase perdeu também é criticado. Mas aí o Roger não vai acertar nunca, que né? tu tá Aí indo sim atrás. vocês querem desestabilizar o trabalho do eu não Roger. quero, aliás, eu quero falar sobre o Roger. Não, é que ano passado Meneghete, foi uma ascensão. eu quero Agora falar O Meneghete sobre está o indo Roger. contra o discurso do Roger, porque o Roger, após o jogo, disse o seguinte: eu pedi para os meus jogadores no vestiário, quando vocês vão me deixar assistir uma partida após os 30 minutos tranquilo? Porque eu fiquei dos 30 aos 45 com o coração na mão. Não, eu não tô aqui a favor do Roger, nem do Argel e nem contra o Roger ou contra o Argel. Aliás, Eu tô pra dar minha opinião. aliás, Se vai de contra a opinião do aliás, Roger, um O abraço Roger pra não ele. concorda contigo, só tô Pela querendo colocar. primeira vez, Roger foi meio professor Pardal. Porque Aí vai ao- começar a crítica ao Roger. Não, eu vou defender o Vamos Roger. começar. Eu vou Para aí, defender tá chamando o cara de Roger. professor Pardal. Mas é que então o que não ele chama fez de no professor final do Pardal. jogo, colocando o Bobô e Henrique Almeida junto, ele nunca tinha feito. E aí? Jamais. Mas aí o por que não Henrique pode foi fazer? desespero. Ele nunca vai começar na Tava segunda no- vez tentando algo. Tava no Sempre vai começar na desespero. primeira. Tava no Que desespero, bobagem. Meneghete. Que bobagem. O Ele Henrique também Almeida. estava vulnerável emocionalmente. Agora, eu... debreia, Ribeiro, debreia, porque tu tá descendo a mostardeira e não tá vendo quem tá do É, lado. daqui a pouco o chão Dá- sobe dá uma rápido e freada tal, um que pouco, dá. aí bota o pé na Vai frente, devagar, dá vai uma devagar. beliscada, dá uma beliscada. O problema do Grêmio em relação ao Henrique Almeida e Bobô, o Henrique Almeida é de movimentação, ele não é centroavante, não é jogador fixo. Ele pode jogar, embora ele não Pode, tenha sim. feito, isso vai lá na frente acontecer outras vezes. Pode. Acho que o problema do Grêmio é o seguinte, é a instabilidade defensiva e que leva a uma falta de segurança, inclusive do goleiro, embora o goleiro é tenha feito boas partidas. Instabilidade, O insegurança, estarrecedor é o o que é? seguinte, os O que gols... é insegurança? Não, a defesa... que é insegurança? Se tu deixar eu responder, a defesa, ela passa insegurança pro goleiro. Insegurança. Isso eu acho que tá acontecendo. Segurança. Tá? Isso eu acho que está acontecendo. Tá. O que é insegurança? Agora, o Roger, e tanto é verdade que existe isso também, que o Roger fez uma reunião com todos os jogadores pós-jogo contra o Glória de Vacaria, com todos os jogadores do sistema defensive do Grêmio. É. E apresentou Então o material ele da botou, LDU. então ele botou 8 jogadores, né? O sistema defensivo não é Não, zagueiro e botou lateral. Os zagueiros, os laterais, os volantes. volantes. Ô, E João, o goleiro. que tu arriscaria de time do Grêmio pra começar o jogo contra a LDU amanhã? Então, eu tenho dois. O treinamento hoje deve ser fechado. O Roger vai colocar os jogadores na arena, a gente já foi comunicado. Mas hoje ele disso. vai trabalhar a bola parada, né? Nem sempre, nem sempre. Ele sempre trabalha a bola parada, mas em alguns momentos ele define o jogo. Aliás, é que Meneghete é uma circunstância, o time, perdão, é uma circunstância diferente. Ele só vai ter um treinamento forte para fazer, porque ontem os jogadores tiveram que fazer a recuperação física. Domingo folgaram, ontem recuperação física e hoje é o único treinamento que já começa a concentração. Então, o que deve acontecer? Ele define o time. Para mim, ele vai fazer o treinamento fechado. É um mistério que ele pode usar. Tá O bem, tá Bolanhos, certo ele. o Bolanhos, a impressão que eu tenho, o sentimento, não é uma informação que a gente não tem como saber, só se estivesse na cabeça do Roger, o Bolanhos fica no banco e outra. Para mim, o Caio, pela leitura dos treinos, o Caio está ganhando a posição do Edinho no meio campo. Como é que tá o Ramiro, hein? O Ramiro tá bem. Ontem estive num evento, entrevistei ele na Rádio Bandeirantes à noite. O Ramiro disse, tô 100%, voltei a treinar com bola, Acho posso que esse jogar. é o teste que o Roger vai fazer. Pode ser. Não, mas ele não vai botar o Ramiro num jogo de Libertadores
contra a LDU, acho que ele não vai voltar agora. Nem o Caio. Tá parado há 15, 20 dias. Não sei, velho. Acho que ele não bota o Ramiro nesse jogo. Acho que o Ramiro talvez fique no banco. O jogo estiver encaminhado, como eu acho que vai estar encaminhado, aos 30 do segundo tempo, aí o Grêmio vai ter a tranquilidade e pode botar o Ramiro para ter Eu uma acho que pro movimentação, Grenal, talvez até projetando o Ramiro Projetando o entre, Grenal. Edinho fique no banco, jogue Caio também. Mas para ele do. Ao pra lado LDU do ainda Jeromel, Ao lado do Jeromel, Fred. Ao lado do Jeromel, Fred. O time seria Marcelo Groi e o Wallace Oliveira. Aí Jeromel e Fred, os dois zagueiros. Na esquerda, o Marcelo Oliveira. Caio ou Edinho, eu tô apostando que joga o Caio, ao lado do Maicon. Aí Juliano, Douglas e Everton. No ataque o Luan, o Bolanhos entrando no segundo Bolanhos tempo. no banco, então, para ver o Everton jogar. O Bressan tá no banco também, fica O no Bressan banco. fica no banco também. Eu tá acho que essa é a concentrando. opção errada que, por enquanto, eu acho que o Roger tá escolhendo. Mas Eu o Bolanhos pode gostaria- eu jogar. gostaria- Ele treina na ponta. O Bolanhos começa treinando na ponta esquerda sempre. E ele termina o treinamento, ele é testado, ele muda de posição a pedido do Roger pelo meio campo. Ou seja, começa na do Everton e treina também na do Douglas. Depende do que o Roger quer fazer. Eu gostaria, e vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Vou ver se eu consigo ter esse talento. 10 para 7 tem um banco de cidade. Para dizer o que está Tu não tem sido acontecendo- feliz O ultimamente. que está acontecendo com Jornal o da Band Roger. 7h20. Aí tu vê o que tu Roger. quer atropelar. O Roger, infelizmente não, porque isso é um termo errado, mas o Roger não é mais aquela unanimidade na área. Da onde que tá dizendo isso? Eu vou explicar por quê. Mas por que que... Mas como... Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que o Roger nunca foi uma Não, unanimidade. era assim. Eu o acho que Ninguém é eu acho que o Roger unanimidade. tem um trabalho aprovado e continua aprovado. isso aí. E quem começar a contestar isso, para mim, tá fora de ordem. Não, mas assim, eu vou defender o Roger. Eu só quero tentar Ó, mostrar para o começou bem telespectador defendendo o Roger. por que o Roger está sendo contestado por parte da torcida. Tá? Eu não vejo isso. Não, mas eu vejo, pela nossa interatividade, eu vejo. É mesmo isso? Vocês estão vendo Não, isso? tem alguns, obrigado, tá? ouvintes Então, assim, na Rádio Bandeirantes 20 mandaram ouvintes. recados assim. Não 20 é. ouvintes, Não, uma não, representação. 40 Não é muita gente, né, Meneghetti? É, Até mas porque- que bom. O Roger foi taxado de novo Pepe Guardiola, tá? Por quem? Por muitos torcedores e grande parte da imprensa, tá? Não, Que eu acho ficaram, que não. que ficaram embevecidos, Acho que entendeu? não, Ribeiro, acho que Com o seu trabalho, que foi justamente Não elogiado. pega o exagero Tá? para justificar a tese. Foi justamente elogiado, que fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, né? E que trouxe, né, para um cenário um discurso moderno, um treinamento moderno, né? Um palavreado moderno que deixou muitos cronistas assim apaixonados, entendeu? E fez um trabalho elogiado com toda a justiça. Muito bem. O que aconteceu agora? As pessoas estão um pouco chocadas, porque achavam que esse Roger, né, taxado como um técnico revelação do Brasil, teria uma sequência com o que ele tinha de trunfo, que era a sua mecânica de jogo, o seu padrão, até porque o Grêmio só perdeu 2 jogadores da base do ano passado, e os 2 piores. Então as pessoas estão um pouco chocadas com a dificuldade que o Grêmio está tendo de reincorporar aquela Vai acabar amanhã a intensidade e dificuldade. tudo mais. Vai acabar entendeu? amanhã ganha e termina Tá o bom, resto. mas Gente, as eu pessoas também têm que ter acho. paciência. Eu também acho. Então eu gostaria das pessoas terem um pouco de calma. Primeiro, o Roger não será. Mas tu quer pedir o calma Pepe dizendo que o Guardiola, Roger não é mais a mesma coisa, Ele não é o André? Pepe Guardiola. Ele é um excelente treinador em formação, né? Que está passando, né, pelo seu segundo trabalho e Perfeito. evidentemente que não é a mesma coisa do ano passado. Não é nem o mesmo diferente, time. Como é que vai entendeu? ser a mesma Então, coisa? o time é quase igual, tá? E eu vale a mesma coisa, vale pro Luan. As pessoas que o Luan achavam que o Luan seria o Neymar. Tu quer que a gente saia? Tu quer ficar falando sozinho? E não é. Tu não E tem não condição é. de fazer um debate? Tu Exigem- tá falando há 5 minutos. Não e a gente exijam, espreme, não sabe outra coisa. exijam Não sabe demais. outra Só coisa. isso que eu estou querendo dizer, Beneguete. Tá, vem cá, mas qual é o time no começo? Só dizer assim, ó, nós estamos apenas no dia 1º de março. Calma, gente. O ano apenas começou, a gente tá apenas no gauchão. Começando o Libertadores, não é bem assim exigir que o Roger faça milagre. Tem que ter paciência. Qual é o Em time? 15 segundos falou que o Ribeiro levou 4. Qual é o time que está voando hoje no futebol Não tem brasileiro? bicho-papão. Não tem mas bicho-papão. por Isso é que bom lar- pro Grêmio. Não tem por que largada de temporada, Ribeiro. Tá todo mundo com dificuldade. Isso é o que eu estou falando. Estou concordando com vocês. O detalhe é o seguinte, é que me parece ser muito mais físico do que técnico o problema do Grêmio. O Grêmio jogava voando no passado. Esse ano ele não está conseguindo jogar. E ainda conta com a fragilidade defensiva. O que me preocupa é esse tipo de gol que o Grêmio está tomando. O Grêmio está tomando muito gol perto da pequena área, tio. Na linha do que a gente Aí tá sim é qualidade e posicionamento. Na linha do que a gente está falando, Meneghetti e ouvintes telespectadores, o Roger chamou os jogadores, ontem o Luan me disse isso, chamou os jogadores e pediu, sem vaidade. Vocês estão tendo vaidade porque os 11 não estão marcando.
Os 11 tem que marcar. Ontem fiquei sabendo isso com o Luan. Então o Roger tá vendo que os jogadores... Eu não tô dizendo que eles se odeiam e tal, não. Entendi, o Mas Luan eles, disse isso? o Luan disse isso. É que o time atingiu um status de segurança que achou que era só entrar em campo que ia ganhar o É, natural. eu acho que aí eu sei sim. que E aí, isso pra mim vai de encontro à tese do Ribeiro Claro. da instabilidade emocional, que ele falou que é uma completa. Eu acho que em alguns momentos o Grêmio tem isso, como qualquer clube tem, como qualquer time tem. É soberba. O Grêmio teve soberba, não Olha uma aqui, ó. instabilidade. Vou fazer a O entrega Roger da disse camisa. que ia passar vídeos pra eles pedindo, mostrando exatamente o que ele quer. E ele a partir fez, de agora. Meneghetti, eu fico tão bonito nessa camisa. Meneghetti Que com a camisa camisa do Grêmio. linda, Meneghetti, tu Eu fica muito nunca bem, vesti, eu hein? nunca tive o prazer de vestir uma camisa do Grêmio na minha vida. Que traje Eu de vou gala. fazer uma confidência aqui, Não. que eu joguei um Grenal pelo Grêmio, é? na pracinha João Bergman, E perdeu, né? na minha infância, empatamos o jogo. Tu era Eu joguei feliz, pelo né? Grêmio, Fez sabe como eu gol cheguei contra. atrás? É que Fez gol contra. Não, eu queria jogar pelo Inter, tá? Fez um pênalti. Não, mas não é o Hever, Cheguei lá, o foi time contra. estava completo, o Grêmio faltava um. Aí eu entrei, eu tava com uma camisa Deixa preta. pra mim, falou, deixa pra E mim. eu joguei com uma camisa preta. O jogo foi 1-1 na pracinha João Como é que foi o Bergman. gol do Inter? Gol do Inter Não de me lembro, pênalti eu não feito. tenho essa memória toda. Gol do E eu Inter. joguei de camisa preta. Falha do zagueiro. Gol do Então eu Inter nunca feito. vesti essa camisa, nunca tive a honra de vestir uma vamos camisa do ver. Grêmio. Eu Ela é só. muito bonita, aliás. Reconheço isso. Gol do Inter feito pelo Meneghetti. Contra. Pênalti, né? É. Gol do Inter E eu vou pra- chamar o ganhador. Vem cá, Fabiano Reis. Vem eu aqui, queria Fabiano Reis. vestir a Te camiseta. posiciona aqui, ó, na meia esquerda, que é do número 10. O João Batista sorteou essa camisa semana passada. Tua pergunta era quem foi o 10 do Grêmio na Libertadores da América 2007. Isso aí. Isso Tcheco. Aí. Tcheco. Grande. E o Fabiano Reis está aqui do nosso lado, veio nos visitar hoje, ganhou a camisa, foi o mais rápido no gatilho. Fabiano, tá aqui a camisa. Parabéns. Muito obrigado, pessoal, por ter participado. Tu estava vendo o programa na Estava hora assistindo ali? o programa na aula com meu pai, que é colorado. E, bom, vou mandar. Não custa, ainda mais que foi o Tcheco. Infelizmente não pôde ser campeão. Mas é uma honra receber essa camisa 10, que hoje o Douglas veste ela com muito orgulho e gosto muito dele como nosso 10. Tá Qual é o nome do confiante? teu pai? Qual é o nome do teu pai? Meu pai é o João Carlos. Seu João Carlos, deu alguma coisa errada aí nesse Meu jogo. pai deve ter adorado. Olha, eu acho que tu foi muito melhor na escolha do que o teu pai, É que né? deu errado na fórmula do pai pra filho, né? Mas por que Escolheu isso? o Grêmio. Por que Não é gremista? nada. Seu pai é colorado. Vamos ver. Boa vamos ver. pergunta, Daiane. Eu sou gremista porque nasci em 76 e nos meus 7 anos de idade o Grêmio foi campeão do mundo. pegou a geração que o Grêmio Peguei a ganhava. geração que o Grêmio Muito bem. começou a ganhar tudo. Tua mãe é gremista? Então, minha mãe é colorada. O cara é, Pois é. resistente, hein? O cara é resistente, hein, Fabiano? Forte, um filho rebelde. O cara é resistente. pouco, Tu mas tá com a confiante, revoltinha, Fabiano? Estou um pouco confiante, sim. Libertadores, toda vez que a gente entra em Libertadores é para estar confiante, porque é uma grande competição. Mas ainda, como foi feito o debate aqui, a nossa defesa ainda está um pouco segura. Mas com certeza o Roger vai ajeitar, os jogadores vão se entender e vai confio ser... Vou te perguntar Vamos crescer mais uma durante coisa. a competição. E tu tiraria o Everton ou tiraria o Douglas pra entrada do Bolanes? Ou outro jogador, se tiver outra opção. É, a gente fica Obrigado, mais nessas Meneghetti. opções. Obrigado, Vamos Meneghetti. abrir essa É que pergunta. eu só tenho essas duas, né? Pra mim. Eu tiraria o Juliano nesse atual momento. Eu penso que ele... Olha, não ouvi ninguém falando Eu isso. penso que ele não começou uma temporada muito boa. Não sei se é em função da lesão que ele teve no pé, mas nesse momento eu tiraria o Juliano. Seria um time ainda mais ofensivo, né? Tu conseguiu ser diferente aqui no programa, Viu que é só? difícil, hein? Parabéns. Põe uma cadeira aqui pra Troféu ele. Ribeiro Neto. Troféu Ribeiro Fabiano, Neto. Não, muito obrigado tem que vestir pela- a camisa, Meneghetti. Pô, Então coloca tá, a eu seguro Olha contigo o microfone só. aqui. Estamos fazendo a Olha lá. apresentação oficial do Bolanos. Pessoal de ali. casa, Olha aí, pessoal que de legal. casa, tirem fotos dele agora na televisão pra depois ele ter. Que camisa. Olha só que É a momento. segunda camisa mais bonita do Brasil. É mesmo? Qual é a primeira? O América Mineiro, né? Que é a mais bonita. Fabiano, segura É. aqui o microfone para tu te despedir. Muito obrigado por ter participado conosco. Parabéns por receber essa camisa aí que o João estava levando para casa já e você tomou na mão grande dele. Foi rápido no Facebook lá, então parabéns, sucesso pro Grêmio na Libertadores da América. Perfeito. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todos. E amanhã estarei com ela presente na arena. Vamos lá, estaremos também. juntos lá! Aê! Valeu, parabéns. Obrigado pela tua participação conosco. Meneghetti, antes Oi. eu preciso só fazer um agradecimento ao pessoal do marketing do Grêmio, ao Beto Carvalho, que faz um trabalho muito bom no marketing do Tricolor, que nos cedeu essa camisa para que a gente pudesse sortear para os nossos telespectadores. E essa semana, em algum dia, surpresa, vai ter um sorteio da camisa oficial do Inter, né? Vai ter, já recebeu o comunicado, o Luiz Henrique Nunes é o marketing do Inter, não quis ficar para trás, o Luiz Henrique Nunes me ligou e disse, não, passa lá no Beira-Rio, pega uma camisa Então, do essa Inter. semana, em algum dia, fique esperto, fique ligado, torcedor internacional. Em algum dia da semana vai ter também aí alguma pergunta, alguma questão que a gente vai fazer surpresa para que você concorra e possa levar para casa uma camisa do Internacional.
O Pellegrini deu uma entrevista esclarecedora à Rádio Bandeirantes ontem à noite, João. Nos fale, por favor. Foi uma entrevista, de fato, interessante, porque ela abre uma semana Grenal com o vice-presidente do Internacional falando o seguinte, que nos próximos dias, o presidente Vitório Pífero, porque é ele que está cuidando desse assunto, vai comunicar oficialmente a venda do goleiro Alisson para o futebol italiano. Só um pouquinho, parênteses. Isso aí. Desculpa, Pellegrini, um abraço, grande telespectador nosso. O presidente vai anunciar isso e isso. Foi o que fez o Pellegrini, é isso? Isso. Então pra que vai ter o anúncio? Anunciar mais Então pra uma que vez, vai né? ter o anúncio? Olha, eu queria avisar pra vocês que nos próximos dias o presidente Vitório Pífero fará um anúncio. Esse anúncio vai revelar que o Internacional realmente vendeu o goleiro Alisson. Vocês fiquem atentos aí, porque vai ser importante. Isso vai acontecer nos próximos dias. Ninguém sabe ainda. Acabou o anúncio, presidente. Nós da Bandeirantes agradecemos a franqueza e sinceridade do Pellegrini, né? Claro. Vai lá, João. Eu vou pegar a aspa dele aqui para não ter problema, tá? A aspa, no caso, a declaração. Um acordo será anunciado nos próximos dias que Alisson ficará até o meio do ano. O Alisson vai para a Europa em junho, provavelmente para Roma. É um negócio direto ligado ao presidente. E aí, agora a novidade. Nós vamos procurar um goleiro que preencha todos os atributos que o Alisson tem. Estamos observando o mercado, não posso admitir se dentro ou fora do país, mas vamos contratar. Isso aí. Então são 3 reforços que o Inter está atrás. Um meia, Um atacante e agora um goleiro. E aí, quem é que vai vir? 30% do time, hein? Eu fico imaginando os goleiros que estão no Internacional, o Muriel e qual é o outro? Jackson. O Jackson e o Jackson. Kehler. Eu fico imaginando a motivação que eles terão agora, porque certamente poderão ser utilizados, né? Ah, tu acha que o Muriel tem que ser titular, então? Eu acho que sim. Não. Ribeiro, Eu tá acho errado. uma barbaridade Tu isso. tá errado e Mas tá não certo tem- o Pellegrini. O Internacional não tem que tem- contratar goleiro. não Tá tem errado quem e tá trazer. certo o Pellegrini. Por quê? É que tu não tem a responsabilidade de ser vice-presidente de futebol do Internacional. Tu não tem, ele tem. mas E ele ô- sabe que ele tem que contratar, porque ele está vendendo o goleiro titular da seleção brasileira. Tudo bem. Esse é o jogador que o Internacional está vendendo. E o Muriel dá conta do recado. É um Não, bom não, reserva. Dá conta do Tá recado. bem? Por que o Alisson virou titular do Porque o Internacional? Alisson Ele é dá melhor conta que do ele. recado no Eu só- gauchão. Eu só gostaria de lembrar que o Alisson era o terceiro goleiro do Internacional. Engraçado, tu agora defendendo o Não. Alisson desse jeito aí, o Mas jogador o que achava não impede o jogava Internacional de nada. contratar um goleiro e que o Muriel tenha uma temporada exuberante e vire titular? Pode acontecer. O Inter contratou o Dida e o Alisson colocou o Dida no banco. E agora dá uma sequência pro Muriel, deixa ele Mas jogar. o Muriel já teve sequência e infelizmente não conseguiu ter Esse é o detalhe. um rendimento E tem era, outra, infelizmente. e tem outra. E se o Internacional receber proposta, é provável que negocie o Muriel. Tá bem? Tá bom, se ele recebeu pra você que alguém quer ele, é isso? Não, recebeu sondagem. Então, A sondagem é uma coisa. mas pera aí um pouquinho. Me dá a única, de uma falha do Muriel, que transformou o Muriel no alvo. Ele não passa Não tem, o segurança, programa vai só até o Ribeiro. primeiro, não consigo mostrar todas. Não consigo mostrar todas. Ribeiro, onde é que Não dá, tu tava, peraí. Ribeiro? Peraí, não. O Pellegrini eu até peguei aqui, a gente fez eu ouvi toda a entrevista hoje pela manhã, já tinha ouvido ontem alguns pedaços, mas hoje toda pela manhã me chamou a atenção um negócio. O que te chamou a atenção? Vamos manter exatamente a mesma qualidade que a gente tem com o Alisson, disse o Pellegrini. Vai, Aí vai, é- destruiu. O Neuer chega Que quando? a gente conversava fora do Isso é programa. difícil. Vai trazer. Neto tá no Juventus, que é muito bom. Tem goleiro da seleção Jefferson, que não vai sair do Botafogo. Rafael Tem Cabral, que é jogador do reserva. Fluminense. Eu vi falar o Cavalieri, né? Eu vi falar Também, mas tu acha que ele vai querer foi muito sair e caro. vir pro Inter? O Cavalieri é muito caro. Não sei. E os jogadores de fora também são caros. O Inter não O pode Elton crescer. do Porto é o nome que apareceu. Aí eu não concordo, eu acho que o Inter tem outras prioridades. O João, uma outra situação do Internacional que eu acho que não está bem clara, pelo menos para mim, aí, que estou à distância do processo do dia a dia, é a questão do Jorge Macedo, que foi para o Fluminense. O Internacional tem no seu organograma, e é a filosofia da gestão Pífero, de ter um executivo do futebol. Saiu o Macedo, o Inter vai contratar alguém para esse lugar? Então, a direção ela trabalha com. Primeiro, o que eles dizem, foco é no Grenal. A partir de segunda-feira, segundo eles, depois São do coisas Grenal. paralelas, né? Hã? São coisas paralelas, né? Mas eu estou passando a situação que eles passam pra gente. E aí existem algumas questões. Por exemplo, tem um executivo na base que é muito bem falado. Mas eles dizem que, olha, se a gente tirar ele da base, vamos desfalcar a base. De repente, vamos trazer alguém para o profissional, mas com calma, por enquanto, sem fazer pressa e tal. Só que em certo momento das conversas com os dirigentes, eles já falam que o Inter pode trabalhar sem. Não, nós conseguimos tocar o departamento de futebol sem alguém remunerado e trabalhando especificamente 24 horas para o Inter. Eu vou dar um exemplo. O Carlos Pellegrini, ele é advogado.
Ele tem a sua atividade paralela e ele não depende do Inter para sobreviver, ele recebe de outras fontes. Ele é um abnegado do clube, ele trabalha de graça para o Internacional. Então não tem alguém, hoje, no departamento de futebol do Inter, não tem alguém que fique 100% à disposição do clube. Sabe o que me causa estranheza isso? Porque todos os clubes do futebol, todos é um exagero, mas a maioria dos grandes clubes do futebol mundial tem um executivo de futebol. O Internacional agora quer inventar a roda, quer não ter o executivo. Todos, assim, na Europa, no Flamengo, Fluminense, Corinthians, Grêmio, Internacional até semana passada, Cruzeiro, Atlético Mineiro, todos têm executivo de futebol. Quem é o executivo de marketing do Inter? Quem é o executivo de mídia do Inter? É o Luiz Henrique Nunes. Não, O ele não é Luiz executivo. é vice-presidente É o eleito. vice-presidente. Ele não mas recebe ele pra é isso. a pasta de vice-presidente de marketing. Não, Ele é responsável também. Ele não recebe. Tá, Ou e aí- seja, o Marca- Internacional ele é também de- não tem o executivo do marketing. E de mídia, quem cuida? ele também, o Luiz Henrique Nunes. Então, Ele não é o cara... o Inter está colocando politicamente essa questão. Imagina. Vai fazer um político, né, uma área política do Se o clube. Internacional não contratar, e é uma leitura minha muito particular, se o Inter não contratar um executivo do futebol agora, vai mostrar que o trabalho do Jorge Macedo era dispensável, que já não precisava antes. Que já não precisava antes. É possível, é possível. Então não precisava. Então desperdiçou dinheiro, o que eu não concordo. Que eu acho que precisa dessa figura, talvez até com alguém com outro tamanho, até para aliviar, entre aspas, isso, o Pellegrini, de algumas questões de relacionamento com o jogador. Essa função ela é importante. O Rui Costa faz um papel importante no Grêmio. Seja ele ou seja outra pessoa, mas hoje, já há alguns anos é ele, faz um papel importante para aliviar quem está à frente Até do porque futebol no passado não era boa a politicamente para relação. outras coisas. A relação no passado ela não era boa. Vestiário e vice de futebol. Ela não era boa. No Inter está falando No Inter, isso? no Inter. Ela não era uma relação saudável. Havia uma certa restrição à figura do Pellegrini. porque Não. Existia uma Deixa eu restrição só do terminar, vestiário né? ou de uma pessoa ao Pellegrini? Não, alguns jogadores dizendo que a Mas direção... agora parece que o vestiário está bom, não é? Dizendo, por isso que eu estou dizendo, que a direção não abria espaço para o diálogo e coisas nesse sentido. Alguns jogadores ou um jogador em especial? Fala, João. Não, são alguns jogadores e a maioria dos jogadores eles saíram. Aham. Sim. Por exemplo, Sim, o Rafael Deus, Moura, ok. da Alessandro, o próprio Dida, Juan. Eu subiria o Jorge Andrade, que é diretor executivo da base do Internacional, que todos bem. falam muito bem. Como o Inter bem. fez com... Como o Inter fez com o próprio Macedo. Macedo. Jorge Bem. Macedo era. Só que é importante, por que a gente destaca isso? Porque esses caras, eles vivem o futebol, Meneghetti, eles não têm uma outra atividade. Eles recebem um alto salário, mas eles vivem para isso, eles conhecem o mercado, eles estão toda hora falando com empresários, eles veem jogos de futebol. O Macedo estava toda hora com o All Scout aberto, que é um programa que todos os clubes hoje usam, acompanhando detalhes dos jogadores, quem foi bem, quem foi mal. Então, é importante ter essa figura para não ficar só naquela questão de o cara pensar se é bom ou ruim e contratar. Eu entendeu? até defendo que o futebol brasileiro caminhe. Eu acho que eu tenho o sonho de ver o Bernardinho como diretor técnico da CBF. Alguém dirá assim, mas o cara tá louco. Se o cara é bom gestor, é bom executivo, e troca de esporte, ele tem competência. O Guardiola, um dos principais assessores dele, veio do polo aquático. Olha aí. O Manel Estiarte veio do polo aquático. É um braço direito do Guardiola. Veio do polo aquático. E aí o Guardiola faz sucesso, né? É um bom treinador, Nós né? tivemos uma fase aqui que os caras do Vôlei, Brunoro, Renan. Bebeto. O Renan não teve no futebol. Será que não? Não, Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas, depois é. foi presidente do Botafogo. Brunoro. Depois eu quero falar sobre o Tinga, Tá que bem. também foi especulado nessa função. Tá bem. Ribeiro Neto, vamos Eu lá. queria primeiramente agradecer ao Daniel Oliveira, que mostrou que também para os mais jovens o ativo é muito importante, né? Danielzinho está ótimo, olha como ele está feliz. Por quê, meu amigo? Porque o ativo funciona para todo mundo. Meu amigo, aumente o seu desejo, o seu prazer na vida 2 com o ativo. É ou não é, Luciana? É isso querida? mesmo, Ribeiro. Com ativo não tem tempo ruim. Preguiça, desânimo. O ativo, gente, ele é desejo, vontade, criatividade entre quatro paredes. É o estimulante do homem moderno, do homem que sabe o que quer. Ele é rápido e eficiente, age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de
todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Ligue agora, não tem farmácias, é direto do laboratório para você, o que é uma grande vantagem. 30810700. Ligue 30810700 e aproveite a quinzena maluca na Central. Você vai ligar agora e na compra do ativo você pode escolher o seu presente. O ativo gladiador ou o energético 36 HP. E o melhor, gente, é que o primeiro pagamento é só lá em abril. É isso, gente. Você começa a pagar só a primeira parcelinha em abril. Então aproveita, porque além disso, tem entrega grátis e sigilosa para todo o estado. Ligue 30810700, 10 minutos de promoção, valendo a partir de agora. 30810700, Ribeiro. Aproveite os momentos a dois da melhor maneira com o Ativa e fique sempre ativado. 30810700, 30810700, Menega. Obrigado, Ribeiro Neto. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. O técnico Argel está ganhando um bom problema. Vitinho está de volta. Agora resta saber quem sai do time do Inter para o retorno do atacante. A entrevista coletiva do Argel depois da vitória contra o Juventude tratou de vários assuntos, menos do clássico Grenal. O treinador preferiu adiar um pouco os temas que vão tomar conta dessa semana. Ele sabe que tem um desafio nos próximos dias. Vitinho deve ficar à disposição para o clássico, após lesão muscular na coxa. Vamos esperar, vamos aguardar. Eu acredito, tenho uma confiança muito grande. Está liberado 100%. Não. Ele está treinando. Vamos aguardar com calma, com tranquilidade, e aí as coisas vão acontecer naturalmente. Aí você está pensando, por que isso seria um problema? É que o difícil é achar um lugar para ele no time outra vez. Ailon e Eduardo Sacha marcaram 10 dos 19 gols do Inter na temporada. Sacha é o artilheiro com 6 gols marcados. Ailon está logo atrás. O jovem atacante virou titular com a ausência do Vitinho, aproveitou a oportunidade e já fez 4 gols. Pelo desempenho na temporada, colocar um dos dois na reserva parece improvável. O que conta a favor do Vitinho também é o rendimento, só que de 2015. O atacante fez 15 gols, a maioria deles após a chegada do Argel. É o desafio do Inter nessa semana, e se tratando de clássico, pode ter certeza, vai ter mistério. Quem tem a informação é o João e eu já vou perguntar para ele, só quero dar o meu palpite. A distância de observador. Eu acho que o Vitinho, no Grenal, de novo, no Grenal, começa no banco. Até para que o Argel tenha uma possibilidade de primeiro lugar para não mexer em algo que está em evolução. Tropeçou com o Veranópolis, mas já recuperou contra o Juventude. Com o Ailon, com o Sacha, que está fazendo gols, com o Andrigo, que vem um pouco mais de trás na movimentação. Então eu acho que o Vitinho fica no banco. E principalmente para ele ter como mudar algo que dê errado no primeiro tempo. Se o time não andar como ele quer, sai em desvantagem, ele tem uma excelente, um as, na verdade, para colocar no seu baralho. Concordo plenamente contigo. Isso me preocupa. João. E eu te digo que a leitura dos treinamentos ela é exatamente a mesma. Ele vai ficar no banco como uma grande opção para o banco de reservas, até porque não está 100%, está voltando agora aos treinamentos e o Argel deve colocar essa carta na manga. Não estava fora do Juvenal? Mas um pouquinho. Há 20 dias eu vi uma bronca no Argel. Recuperou mais rápido. Não. Eu me lembro, eu tenho memória. O Argel, depois de um jogo, numa entrevista coletiva, né? Ele, Argel, falando no Vitinho, e aí ele foi questionado asperamente. Não, o departamento médico já disse que ele está fora do Grenal. Mas, Ribeiro, e ele disse assim, não, peraí um pouquinho, não sei, ok? Não sei, não acho que não, mas tem jogador que leva então, mais tempo, como tem jogador que leva menos. Certo, é isso? Tá bom, o Argel estava certo, o Vitinho vai jogar, vai ficar à disposição dele, perfeito. A discussão é, quem sai do time do Internacional para entrar o Vitinho? Acho que sai o Andrigo. Mas não sai nenhum, eu concordo com ninguém, não vai sair ninguém. O Vitinho, um dia, ele vai ter que entrar no time do Internacional. A não ser que tenha mudado a regra do futebol, alguém vai ter que sair para ele entrar. Então, a pergunta é, quem sairá no lugar do Vitinho? Você está irritado comigo. Eu estou desenhando mas tu acha que já no Grenal? Não, eu acho no Grenal até eu pensava diferente, mas o teu argumento me convenceu. Então o assunto encerrado. Só que... Tu vem com esse papinho de que quem um dia vai sair... No próximo jogo... Nós estamos falando do Grenal.
No próximo Mas nós estamos falando do Grenal, Mas eu acho que o Danielzinho. Daniel tem razão. No Olhando próximo pra frente, jogo o ele é Vitinho vai ter titular. do Inter. Ele vai. Vem cá, o Vitinho é titular. Alguém vai ter que sair para ele entrar. Tá bem, mas E não vai ser agora. Acredito que ele recue o Sacha e ponha o Vitinho no time com o Ailon na frente e o Andrigo sai. Eu acho que isso aí vai depender, Daniel, da resposta que o Ailon, aliás, perdão, a resposta que o Ailon der nos próximos jogos. Se o Ailon tiver um aproveitamento bom, fica no time. Se não, vai sair ele. Eu acho que Ele não o tende a candidato é o Ailon. piorar. Eu acho que o Ailon fez tende a gol lá, melhorar. né? Os caras anularam o gol, mas ele estava lá e fez o gol. O jogo do Ailon é o Grenal. É Faça onde o- ele vai mostrar as suas armas. Fazendo agora a leitura dos treinadores. A gente consegue ver, por exemplo, assim, ó, o Abel tinha um critério. O Abel acha que se o camarada ele era titular, perdeu a posição, o outro foi melhor, ele vai ficar. O Argel, na comparação que a gente tem agora, ele não é assim. Ele é um estilo de trabalhar. O Hernando era o titular dele, o Hernando voltou, ficou uma no banco e, estando restabelecido, o Hernando foi para a titularidade. E o Jackson, embora tenha feito gol contra, não fez uma má partida. Ele não estava desastroso. Mas o Argel disse na coletiva antes do jogo do final de semana contra o Juventude. Ele disse, não, o Hernando é o nosso titular, o Nando, como ele chama. O Nando é o nosso titular. Então, para o Argel, quem é titular vai voltar. Só que tem que estar em 100% das suas condições. A leitura, para mim, é a mesma. O Vitinho volta, fica no banco do Grenal. Quando estiver bem, aí já na outra semana, volta à titularidade. No lugar de quem? Não, tudo bem, Daniel. Eu só quero dizer que Não, sim. a coerência do Argel é essa. O cara volta, fica uma no banco, recupera. É que é assim, né? O que desmancha essa coerência, digamos assim? O Internacional ganha o Grenal bem, com o Ailon sobrando em campo, com o Andrigo jogando bem, o Vitinho vai continuar no banco. É isso aí. O time vai indo bem e vai continuar no banco. Agora, o empate meio morno e tal, o Vitinho vai voltar. Uma derrota do Internacional, o Vitinho vai voltar. Os resultados e o rendimento dos jogadores que disputam com ele a posição, e eu concordo com o Daniel que o Andrigo, na minha opinião, é candidato. O Daniel acha que ele sai, eu acho que ele é candidato. E como o Ailon, também acho que é candidato É que eu para sair. acredito que entre eles, o Andrigo seja o que menos se destacou, né, agora nesse início, quando o Vitinho saiu. Não que ele seja ruim, mas que realmente Mas eu acho entre que o os que Andrigo estão joga ali... um pouco. É Eu acho que que o Andrigo ali- muda ali um ele pouco o fez- esquema, ele joga um pouco mais atrás do que o Vitinho. E aí ele vai ter que mudar um pouco o esquema. E ali ele fez vários testes. Ele testou o Andrigo, ele testou o Alisson Farias. Então ele não achou ainda esse jogador. Alisson Farias, eu estava conversando com o empresário dele essa semana, porque ficou uma dúvida, né? O Argel veio aqui e falou pra gente que o Alisson Farias era atacante, pra ele não era meio, todo mundo ficou com um ponto de interrogação. E aí eu até vi algumas partidas dele, no caso a ficha técnica, e observando qual o posicionamento que eles estavam colocando ele, e o empresário dele foi muito claro, disse, João, ele sempre jogou na ponta esquerda como atacante no 4-2-3-1, ou na ponta direita em 10% das oportunidades, mas 90% dos jogos ele era segundo atacante pelo lado esquerdo Isso do é campo. legal, ele joga numa posição que não existe mais no futebol mundial há 20 anos. Não, Tudo bem. 4-2-3-1 Não, do 4-2-3-1. Meneghetti. Então não é ponta. Aí não, é, a linha, Não, mas tudo bem. A linha de 3 não é ponta. Ele é atacante. Tá, o Robin é o quê? Não, vai dizer que o Robin Robin é meia. Robin é atacante. Não, mas ele é joga no 4-2-3-1, ponteiro, né? Joga no meio, joga da ponta pro meio. Ele É, o joga Robin na O ponta. Robin é de diagonal, cara, exemplo do Ribéry. Então, mas eles Robin e invertem Ribéry, eles cada um O invertem Robin a diagonal. raramente vai à linha de fundo. Vai muito mais do lateral à linha de fundo que o Robin. Até Então- porque ele joga com a perna cruzada, né? Mas Os é dois, isso, né? Eles é fazem isso a que o Alisson inversão. Farias fez. Olha aqui, eu queria falar uma coisa pra vocês que eu tô há horas tentando dizer aqui, eu não consigo falar no programa. Ai, pobrezinho. A grande responsabilidade do Grenal está nesse time vermelho, que é do Internacional. O Grêmio, na minha opinião, joga o Grenal assim, antes Depende de amanhã. de amanhã, muito bem lembrar, de sangue doce. Antes de sangue doce. E o Grêmio tem que saber que os jogos que valem mais são os dois jogos da Libertadores. Libertadores. Exatamente. Muito mais. Os jogos do Grêmio são da Libertadores da América. Eu dou um exemplo muito claro para o nosso telespectador querido entender. Se contra a LDU alguém machucar, não joga o Grenal. Tu sabe que eu acho que o Grêmio vai Não poupar, joga cara. o Grenal, vai ser poupado para o jogo contra o São Lourenço. Essa é uma realidade. Ah, mas vale a vaga nas Minas, porque no Gauchão não vai valer nada, né? Não vai mudar nada no Gauchão, tá? Vai mudar, pode mudar é o fator local da decisão. Se Inter e Grêmio chegarem na decisão final, mas aí vai é mudar. muito longe e tal. Que eu acho que eles vão se encontrar antes. O jogo do Grêmio é contra a LDU. Agora, tem um porém. Se o Grêmio perde para a LDU, Aí o Grêmio tem que ganhar o Grenal. Aí o Grenal vale muito.
O Grêmio tem que ganhar o Grenal. Porque aí fica comprometida Ué, mas a tu mudou a tua sequência do opinião Grêmio de na- ontem para hoje? Não, na é a Rádio Bandeirantes? mesma, acho que eu não estou ouvindo Não, bem. é diferente. Essa Aliás, tese é o comentário, improdutiva. aliás, O presidente Romildo já entrou no vestiário e disse para os caras, são 4 jogos com o time titular. Glória, os 2 da isso aí. Libertadores e Grenal. É a ordem do O Grêmio presidente. está demonstrando que quer muito ganhar o Campeonato Gaúcho. Eu sei. O Grêmio está demonstrando assim, tá latente isso. Eu O Grêmio vou- está preocupado com arbitragem, com federação, com o Internacional, com o jogador do Internacional, tem escrito ou não. O Grêmio está demonstrando assim o quanto quer ganhar o Gaúcho. Mas vou é que, dizer uma coisa pra vamos vocês. ser realistas, Não se se o- atrapalhe o Grêmio, hein? Não se atrapalhe. Ninguém ganha tudo, tá? E tem outra E o Grêmio vem ganhando Mas tudo é- nos últimos 20 anos. é isso que eu te- é nisso que eu gostaria de eu entrar. não falei O Grêmio vem dele. ganhando Não, tudo. não, Não não dá pra ganha. ganhar. Ô, Grêmio, para de ganhar. Dá um tempo aí de vitória. Ah, não Uns seja 15 anos, assim. dá. Para de ganhar. Não, para de não, ganhar. o Grêmio Ah, para com ganhou essa em conversinha. 2010. Por que O não Grêmio pode ganhou em ganhar o 2010? Regional e a Libertadores da América? Eu acho Ou que pelo menos pode. disputar o título Ô, da Guedes, Libertadores. a o questão Grêmio- tem que focar em gauchão primeiro, porque assim, não ganha nada há 15 anos, realmente, tá? Ganhou alguns não ganha. gauchões. Gauchões. Só que a questão é, precisa focar em ganhar pelo menos um gauchão, que é uma competição um pouco menor, do que pensar logo em Libertadores. Ganha primeiro o gauchão. E vai indo com a Libertadores aos poucos. passo de cada vez, Um tá passo. certo. Não adianta querer ganhar a Libertadores se não consegue ganhar do Glória, não consegue ganhar do São José. A prioridade do Grêmio é a Libertadores da América. óbvio, tá? é óbvio Eu isso. não disse que o Grêmio não vai com o time titular. É claro que vai com o time titular. Mas se puder né? preservar, vai preservar. Evidente que Não. sim. acho Evidente não. que sim. Ou preserva ou vai com o time O Grêmio titular, vai Ribeiro. participar, vai preservar só quem não puder estar no Grenal. Perfeito. Não, aí não é preservar. Não, não. Preservar é assim, é o dodóizinho, é o rodízio. Ah, esse aqui, então não joga. Não, o Grêmio não vai fazer isso. Preservar é o Dourado e o William de fora. Isso aí, é isso aí. É o Dourado e o William. com Quem 20 puder anos. jogar, vai Vou jogar. dizer pra vocês. O Grêmio tem que se preocupar com a Libertadores. Mas o eu Grenal concordo. não é Isso eu preocupação concordo, do Mas Grêmio. Por que não Grenal, é, claro Ribeiro? que sim, Porque é não um vale clássico, título. vale Mas primeira não vale liga. nada esse Grenal. Mas e a Vamos Libertadores combinar, vai na gente. vaga. Mas o Vamos detalhe combinar é o aqui entre seguinte. nós vamos esquentar o Grenal. O Grenal não vale nada, a gente Não vale vale só porque é Grenal. Não Vale vale pro nada, Inter. não vale nada para Vale pro pontuação, Inter. mas tem uma Mas para condição. briga com ego, pra a torcida condição- não quer perder Grenal. Só- Para não, condição técnica, para condição técnica, o Grenal vale muito, porque o Grêmio precisa se ajustar com o Não, time. mas E aí, valeria como qualquer não, e para jogador, deixa eu só repercussão. terminar. E para repercussão. Claro, mas eu estou tirando esses fatores, tá? Principalmente na questão do time. O Grêmio tem que jogar o que puder jogar com o time principal para Vou justamente ajustar estabelecer o um time. cenário para vocês, tá? O Grêmio empata com a LDU, ganha o Grenal e empata com o São Lourenço. E Horrível, aí, o que horrível. adiantou? O que adiantou ganhar Horrível. o Grenal? Tá fora da Libertadores. Então, assim, pare com Se esse acontecer negócio. isso, tá fora, sabe? Eu não vou deixar que o torcedor do Grêmio seja iludido. Se Tá? o Grêmio empatar os 2 jogos em casa, o Grêmio tá fora, fora. tá fora. Porque não vai acontecer isso, mas o Grêmio estaria fora. Não, Mas, não Meneghetti, adianta ganhar Grenal. Nós estamos na terça-feira, 1h13 da tarde. Por que o Ribeiro já está fazendo uma tragédia? Já está pensando no pior cenário? Não, estou estabelecendo Ele todos quer os preparar cenários, o torcedor. tá? É, O tá te jogo, vacinando. o Grenal do Grêmio é quarta-feira. Esse é o Grenal do Grêmio. A Copa do Mundo do Grêmio. Ah, Tá? sem dúvida. Tá? Domingo, bom, domingo é um aperitivo, porque a outra Copa do Mundo, o outro Grenal, é na outra outra quarta-feira. quarta-feira. Mas ninguém quer perder Pô! Grenal, Ribeiro. Não dá pra ser assim. Não, ninguém... eu acho, mas Daiane, eu concordo com o Ribeiro nisso aí. Não, Jogos tudo são- bem, a Libertadores é mais importante, mas ninguém quer perder Grenal. E ainda é só a primeira liga, tudo bem, mas não, Eu vou, é fazer briguinha eu vou de tentar ego, fazer não uma adianta. analogia que eu acho que eu vou ser mais claro naquilo que o Ribeiro está tentando dizer, com toda a humildade e modéstia. Não, mesmo. não, Se o Grêmio pudesse escolher um jogo para perder, seria o de domingo. Não, eu também acho. Vamos radicalizar. É o Tem que que escolher vale um para menos. perder. É o de domingo. Esse É o que Grenal, vale tudo menos. bem. Mas eu fico naquela, ninguém quer perder Grenal. Até Se fosse porque um Grenal esse de Grenal, amistoso, o Grêmio iria com... Esse é um Grenal com repercussão diferente. Se o Grêmio perder o Grenal, claro, não vai tomar uma goleada. Agora, se o Grêmio perder o Grenal, ele não fica pressionado por perder o Grenal. Não, se ele estiver bem na Libertadores, Claro. ó, Claro. tá nem aí. O Internacional também não vai Não, ser aquela não, mas o euforia Inter, da não, vitória é que e o tal. Inter só tem o Grenal, gente. Meneghetti, essa o Inter só tela tem aí- a repercussão. Meneghetti, quem mais sofre com a derrota do Grenal? O Grêmio ou o Inter? Ah, o Inter- Aí eu vou Depende discordar do disso. jogo Aí eu de acho- amanhã. Aí eu teria que refletir Depende- um pouquinho. Sabe depende por quê? do jogo contra a Porque LDU. quem é que tem mais a perder neste começo de ano? É o Grêmio, né? E uma derrota no Grenal, ela poderia, combinado com um tropeço do Grêmio na Libertadores, Ah, tumultuar muito mais por o ambiente isso do que eu Grêmio digo. do que o do Inter. Por isso que eu digo que pode mudar dependendo do jogo de quarta-feira. É, Se o Grêmio ganhar da LDU,
Dependendo do Grenal, né, Ribeiro? Se o Grenal? se o Grêmio tomar no Grenal os gols que o Grêmio vem tomando, ele vai pressionado pro jogo da outra quarta-feira. Por que a gente não vive um dia de cada vez? Eu tava prestando atenção aqui no nosso então monitor. tá, então vambora. Não, tudo bem, Daniel, mas eu tô dizendo, tem um jogo importante. Eu tava vendo aqui no monitor. É que hoje não tem jogo pra gente falar. Mas eu tava vendo aqui no monitor, o Meneghetti, os caras entrando pelas laterais da LDU ali, me dá uma preocupação, rapaz. Vocês prestaram atenção, o Paulinho repetiu os gols várias vezes. Os 2 gols, um pela lateral direita, outro pela lateral esquerda. Mas tu também tá questionando o Roger? Não, o Inter vem bem nas laterais, Grêmio não. Esse é o tipo de gol que o Grêmio toma. O Grêmio vai na entrar... defensiva, bola aérea. Mas nessa conduzida de bola aí, o Jeromel já torava esse O cara Grêmio aí, vai já... entrar a morir. Eu tava lá na arquibancada. Tá? Vai ser um jogo completamente diferente. O Grêmio vai O Jeromel deu um encontrão nesse cara ali, ó. Ele deu, chega, acabou Tomara ali. que faça ele isso, mas tentou no fazer México isso ele contra fez o E essa bola aí, Marcelo Groy Ele tira fez ela isso fácil. contra o Tolima lá e foi pênalti, não. O Grêmio vai empurrar Contra e o deu Toluca. pra dentro do gol, rapaz. Ele fez isso contra o Toluca, foi pênalti. Esse lance aí, ó, por exemplo, o jogador não conclui. Ele sofre o pênalti. Sim. Esse lance na arena é pênalti. O lance, aliás, é assim, o detalhe pra ser pênalti. Não, Quer ver, ó? Sofre a falta aí, ó. Aí é falta. pênalti. Aí é falta. É pênalti. Marcelo Groy vai lá e defende. Ele ia tomar uma chegada. 0x0. Não faz isso. 0x0 o Grêmio tá vivo pra fazer o gol. A preocupação é com o meio-campo. O ataque, o centroavante é o Tenório, né? Que até pouco tempo estava jogando no Vasco da Gama aí, pelo amor de Deus. Mas não dá pra Mas é um jogador que faz muito. Ele faz muito a parede. O LDU joga muito assim, ele faz muita parede na entrada da área. Bom pedreiro, pra então. buscar a combinação com alguém que chega para bater. mesmo? Ou para tentar entrar na área. Sim, é que eu vi o jogo, né? Às vezes é bom o cara ver, né? Olha aqui, ó. Jogador esportista. do Rio. É jogador de Eles esporte são físico, né? Vai lá. afiados hoje. Vocês estão se degladiando aqui, ó. O Lucas Iago perguntou o seguinte: qual o papo no carro entre Daniel e Ribeiro na carona que o Daniel dá pro Ribeiro todo dia? Eu não converso com Coitado. É que o Ribeiro deixa, né? O Ribeiro deixa o Daniel dar carona pra ele e Ribeiro Neto todos os dias. E aí há um monólogo, porque o Ribeiro vai falando até o endereço. Falando e, bom, Aliás, o Ribeiro ali, quando tem que falar, ele não fala. Ele deixa pra falar no programa, ele não deixa eu participar. Teu carro tem cinzeiro? Tem, mas não Não, tem não. condição. Tu lacrou? Não, o Ribeiro Neto queria É uma fumar dentro do barbaridade, carro né? e Daniel simplesmente acaba- me xingou, que eu disse que não, né? claro. Mas tu tá pensando o quê? Tu ainda tá me dando carona e não vai deixar eu fumar dentro do carro. É uma honra pra ti. Pô, o Daniel trocou de carro recentemente, tá de carro novo. Vamos lá, João, vamos emendar a interatividade. O Marcelo tá pedindo um abraço porque tá de aniversário. Manda um abraço pro Marcelo. Abraço! Grande abraço. Queremos bolo. Encontrei ele na arena no final de semana. Agora eu tô lembrando aqui e tal. E deixa eu mandar um abraço também, não é sessão de abraço, mas ele me ajudou na ida pro México. Pro Thiago André, que trabalha no aeroporto lá, me ajudou pra caramba. Os caras queriam cobrar $150 por excesso de bagagem. Sim, né? Mas uma mala como tu, né, cara? Normal. Tem que pagar mesmo, né? De excesso de Uma mala bagagem. como tu, né? Mas tu não foi na parte de deixou cima na do avião, reta. mas tu não foi na parte de cima do avião? De pagar excessos eu entendo. Valeu, Thiago. Grande abraço. O Eduardo Oberdan, eu tiraria o Anderson, mas pra ele deve sair, ele acha que vai sair o Andrigo ou o Ailon. O melhor goleiro do elenco do Inter continua sendo o Rafael Moura, tá falando o Rodrigo. Gostaria que a minha mensagem fosse lida, por favor. Ribeiro, pega no pé do Roger desde que o Argel veio. Parece que ele tem inveja. É verdade. Boa. Tem razão. É bom? Boa percepção. O Meu Frazon. nome desse aí. Que leu, tu não leu? Eu acho que não leu. Bah. Deixa eu ver o Acertou nome. na mosca, hein? O Ribeiro tem uma má vontade com o Roger, que esse telespectador, de forma astuta, Endo é o apelido dele. rápida, percebeu. Nós aqui não conseguimos ainda descobrir isso. O Ribeiro tem má vontade com o Roger. Endo. Ele ironiza. Não vai Roger é entrar. Guardiola. Ribeiro Neto tal. não gosta do vai D'Alessandro, não gosta do Roger. vai gostar Dos do bons Lula. ele não gosta. Eu Dos estou- bons ele Ele não deve gosta. gostar do Rafael Moura. Tu vai do engolir o Hever, Roger, Ribeiro. Tu vai ter que Brian engolir o Rodrigues. Roger. Tá aí o trabalho dele. Eu estou protegendo o Roger e você vai enxergar isso. Ricardo Deon, por favor, deem mais uns anos de férias para o Ribeiro. Tá louco, vai ser chato, hein? O Frazon, Gabi Frazon, acho que é Gabriel o nome dele. Alisson, titular da seleção devido à lesão que o Marcelo Groy sofreu. Não. Ele tá lembrando que a gente estava falando do Alisson. Mas não é verdade. Eles já queriam fazer a transmissão. O Tafarel é o mentor dessa Mas troca. ajudou. Quem fez a troca, claro que ajudou porque não teve a pressão. Mas quem fez a troca não foi. É que dizer que não foi o Dunga é muito forte, tá? Mas quem orientou a troca foi o Tafarel. O Tafarel queria dizer, ó, O esse fiador. cara. Isso aí, o fiador. É o fiador. Tá? O Dunga confiou. O Douglas Rodrigues, a comentarista do Donos da Bola. Grande Tcheco, deprimente escutar isto, tá falando Douglas Rodrigues. Ó. Não, mas o Tá Thiago- bom, cada um com sua opinião. Pra Mas o mim, Thiago,
Vem cá, o Tcheco nunca foi um talento extra-classe, mas é uma grande figura humana. Ele tinha o time, o estilo que a gente, torcedor O gremista, Tcheco gosta. foi então o é isso. Beckham sem grife. Foi isso. Não, o Ribeiro, Não, sem tá ironia, ironizando. o Tcheco tá na seleção dos melhores jogadores da história do Olímpico. O que convenhamos... O torcedor né? gosta dele. Claro, o que convenhamos é um Na dos maiores seleção, peraí, absurdos desculpa, que eu não entendi. Na seleção, Seleção do Olímpico. No último ano do Olímpico, o departamento de marketing no Grêmio, através do Paulo César Verardi, ele fez, todos os jogos, vinha uma fichinha que você escolhia cada jogo uma posição. E aí centenas, 10, 15, 20 mil torcedores votavam quem era o goleiro, quem era o lateral direito, quem era o meio-campista e tal. Chegou no meio-campista, tinham vários jogadores, aí concorria com ele, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, mas tinham outros. Entrou o Tcheco, não entrou o Carlos Miguel e não entrou o Ronaldinho. Entrou o Tcheco. Aí entrou o Tcheco. não. Maior, Com todo respeito, o meio. Tcheco eu acho que foi um bom jogador de futebol, tá? Mas Bom quer dizer que o torcedor ama ele. Chutava bem, batia falta, era um jogador disciplinado, Líder. se entregava em campo uma liderança, tudo isso ele tem. Agora, para estar na seleção do Olímpico, mas gente, para mim, tá? É Ele que não tá na foram- primeira, ele não tá na segunda e ele não tá na terceira. Eles foram os torcedores, então eles... Que viram o Tcheco jogar Exato. e que não viram, por exemplo, vou dar só um, que nem era extra classe, Tadeu Ritt, que jogava mais que o Tcheco. Vou dar um médio, né, Ribeiro? Osvaldo. De médio para bom. Mas o que acontece, Ribeiro? Muito Tita, torcedor lembra Osvaldo. da parte Não. da emoção, daquela questão de o jogador Daiane, levar o a alma jogador do lembra. Grêmio. Mas qual É foi isso esse que Esse eles torcedor que querem. votou não viu o Tita jogar. Pois é. Não viu nem no Grêmio, nem no Internacional e nem no Flamengo. Eu trabalhei nessas ações do Olímpico e eu lembro que vinha pessoas de todas as idades. É claro, os mais jovens vão lembrar dos de agora, mas tinha muita gente da mas antiga eu- que olha Olha votava aqui, ó, nele. Maurício Aí é que Saldanha. eu pergunto Tcheco o seguinte- acertava todos os Tá, escanteios. mas qual Hoje era tá a emoção? difícil. Aliás, o melhor- Juliano, Tcheco é ídolo. Pontos, os caras já estão bravos Não, aqui, aqui, nós ó. falamos do Mas eu Tcheco. acho o Tcheco, além de ser uma grande figura humana, um jogador identificado com o Grêmio, e a palavra que eu queria dizer é um jogador dedicado no Exato. treinamento e no jogo, um jogador de entrega física. Agora, colocá-lo numa seleção do Olímpico, para mim ele não está na primeira, na segunda, na terceira, e vou dizer mais, eu acho que não está entre as 7 ou 8 seleções do Eu Olímpico. Cá, concordo com o Beneguete. Embora o Tcheco tivesse um pouquinho mais de marketing, ele seria melhor. Não, mas, mundo tem mas marketing, o Tcheco, Ribeiro. peraí, eu só gostaria de saber qual era a emoção que o Tcheco proporcionou ao torcedor do Grêmio. Qual é o quê? A emoção que o Tcheco proporcionou ao torcedor Mas do Grêmio. ele ô, entrava Daniel. em campo com vontade, ele mas tinha isso aí- garra, isso aí- ele gostava de jogar, ele Mas gostava isso de é estar ali muito com a camisa do relativo. O Grêmio. Herrera até hoje é lembrado e é... Gente, a gente gosta do André Lima, que não fez grandes coisas Não, também. como que não? O Guerreiro Imortal! O nosso Cone também. Tá, não, o André Lima eu concordo que é um exagero. Agora o Tcheco, entendam A a seleção do comparação. Olímpico ele não pode estar, João. Não, ele não pode estar, ele não pode estar, eu Não só tô tem que dizendo que... justificar, Não, não tem, isso não tem justificativa, perdão. Só que eu tô tentando imaginar o lado do torcedor, e eu vou usar um exemplo difícil, mas vamos lá. O Totti teve oportunidades de ir para equipes maiores, teve 2004 proposta do Real Madrid, onde ele poderia conquistar algo, porque ele não conseguiu conquistar pouca coisa com a Roma, e ele não foi porque ele era identificado com a Roma, e o torcedor da Roma é até hoje muito agradecido a ele por isso. O Tcheco era um cara que poderia ter ido mais, Sim, poderia estar poderia num ter time jogado melhor. no Real Madrid, Não. aí não foi, ficou no Grêmio, o torcedor adorou. Não, para aí, É que João. esse é o problema. Não, mas não Não, usa o peraí, Totti João. pra justificar. O problema dele era a para aí, parceria, velho. o problema não era o Tcheco. Ah. A gente está debatendo o único cara que não era problema, o problema era o Tuta. mas olha o não era o exemplo. Tcheco. Também acho, eu concordo contigo. Tá, mas mas é que- o que eu estou questionando é ele na seleção. Proporcionalmente. Na seleção da história do Olímpico, é um desrespeito a outros jogadores passaram. Vou dar mais um, isso é Paulo errado. Isidoro. Isso é O errado. Paulo Isidoro jogava muito mais que o pelo amor Tcheco. de Deus, Meneghetti, isso é Isso é um errado. respeito para a seleção, é uma falta de Ele respeito não era pra melhor que o seleção. Neca, com todo respeito. E é uma falta de respeito. Eu acho pro do mesmo Tcheco. nível. Não, quase nível do não, Neca. cara. Pá, mas Não viram, gente? Isso é uma falta de Não viu? respeito Neca, com o não. próprio Tcheco. Porque leva ao deboche. Então, e vão assim, ó, vamos só 14, 15 anos pra trás, tá? O Zinho. Pá, Jogava mais que o Tcheco. Então eu disse 7 ou 8 aqui já, que poderiam jogar naquela posição e ele que jogava mais que ele. Mas é que aí que tá, não é identificado. Quando eu quis Emerson. falar, é que o Totti... Não, o Emerson é mais atrás. É, um pouquinho mais atrás. Só que assim, Carlos ó, Miguel. Arilson. é. Vem cá, gente. Vamos fazer 10 seleções aqui com 10 camisa número 10 e ele não vai estar Carlos Miguel. Eu só quero colocar o seguinte, e aí não é que eu tô comparando o Tcheco com o Totti, pelo amor de Deus, eu só quero dizer o seguinte, é que o problema da Roma não é o Totti, assim como o problema do Grêmio de 2007 não era o Tcheco, era o Tuta. Eu também acho, eu concordo contigo. Era um Eu acho que o amoroso. Tcheco poderia jogar naquele time e acho que foi um jogador importante naquele momento do Grêmio. Mas ele não é um extra classe. E numa seleção da história do Olímpico ou na história do Beira-Rio, tem que ter jogadores extra classe. Tu não pode ter um jogador. Valdo. Valdo, vem cá, tia. É, Assim, Valdo. não, e aí nós vamos assim, nós vamos mas o lembrar a história. Tcheco no grupo do Grêmio hoje seria interessantíssimo. Seria assim, como manager.
Não. Ele com 40 anos, né, ele, Não, Não, peraí. tá pegando o Tcheco com 30 anos, por exemplo. Exatamente, eu acho que eu me fiz entender. Não, eu entendi. Eu acho que ele ia disputar a posição com o Douglas. Claro, e seria uma boa briga, hein? No nivelamento do futebol hoje, até acho que poderia jogar e tal. Eu acho que o melhor Douglas é melhor que o melhor Tcheco. Eu também acho. Cara, entraram... O melhor do Douglas é melhor que o melhor que se possa ter do Tcheco. Tcheco vestia a camisa com honra. Mas é outra André Lima coisa. também honrou o manto. Bruno Soares, o Tcheco está no Grêmio, assim como o Fabiano Cachaça está para o Inter. Daniel, Tcheco é inteligente, não era gênio com a bola, mas era uma pessoa inteligente, sempre usou Sem dúvida. o isto. Concordo. Sem dúvida. O que acontece? No primeiro programa eu participei aqui, que eu falei que o que o gremista queria não era o D'Alessandro, era alguém identificado com a torcida, como o D'Alessandro era com o Inter. E é isso que a torcida gremista valoriza muito. É a questão de que o jogador se identifique e que se orgulhe, que faça jus à camisa do Grêmio. Jogar bem, é óbvio que a gente quer, mas precisa ser um jogador que se identifique com a torcida. E isso o torcedor não esquece, Meneghetti. Juliano Cerveira, Meneghetti, tu é muito antigo, o Grêmio evoluiu, não ficou no passado, que barbaridade. Não, mas eu não tô falando do passado pelo passado, e sim de qualidade do jogador. Claro. Os jogadores que eu tô dando aqui, na minha modesta opinião, são todos melhores que o Tcheco, melhores que o Douglas, jogariam hoje fácil no Internacional, no Grêmio. Sabe que é muito difícil esse tipo de eleição, né? Eu sempre pego como exemplo a eleição que botou o Maradona como melhor que o Pelé. Foi uma das primeiras eleições pela internet. Evidentemente, quem votou é o mais jovem, que tem mais acesso, tem mais motivação na internet. Isso já faz 10, 15 anos. E o que acontece? A maioria não tinha visto o Pelé jogar, viu o Maradona. Claro. Então era óbvio que isso ia acontecer, mas isso não representa nada. Essa é boa, Matheus. Gabiru entra na do Inter? Não, claro que não, é óbvio. Não entra. Não, Mas daí óbvio, já é demais, não entra né? na primeira, na segunda, na 10ª, na 20ª, não vai entrar. Exatamente, tá bem comparado. Ele é tá um bom. jogador inesquecível para os colorados, mas não vai entrar, inesquecível não é pelo porque fez o futebol, só pelo gol. Não, do Chico Espina, que fez 2 gols no Maracanã contra o Vasco isso em aí. 79, quando a final, o primeiro jogo era lá. Contra o segundo Leão. foi no Beira-Rio, contra o Emerson Leão. Aliás, o Chico Espina não vai entrar nem na primeira, nem na segunda, nem Bruno na terceira. nem na Weber. quinta. Olha só, cara, tá demais isso aqui. Quem é mais ídolo que o Tcheco? Quem é mais ídolo? Tcheco no Grêmio ou Fabiano Cachaça no Inter? Eu Acho que o Tcheco é Não, do hein? Tcheco Eu acho que o Não, Fabiano... o Tcheco é mais respeitado do Grêmio, pode ter certeza. Também Pode acho. ser... Mas o Fabiano O participou Tcheco teve de um... mais tempo É que o à Fabiano disposição do continua Grêmio do que o até Fabiano do hoje. Inter. O Fabiano continua nesses eventos consulares do Inter. Eu acho que se ele acaba tendo um pouco mais de identificação aqui, O que o Tcheco foi Fabiano embora. tem é que o Fabiano tem um O Grenal. Fabiano tem feira lá em Lajada, ele tá no ônibus do Inter com a taça do O Mundial. Fabiano participou de um Grenal emblemático. Pronto. Já voltamos com os donos da bola aqui na base. O Daniel Oliveira está na marca do pênalti. A pergunta vem de Esteio. Michel Vamos lá. Soares. Michel, obrigado pela tua participação aqui conosco. Temos grande audiência em Esteio. No teu esquema tático do programa, Ribeiro Neto seria titular, reserva, gandula ou vendedor de pipoca? Vendedor de ativo. Boa pergunta. Gandula. E é só entregar a bola para que o nosso talento pudesse ter a continuidade. Voltaremos amanhã ao 12h30 com mais uma edição do Donos da Bola. Tchau!